A vida é uma jornada que muitas vezes parece cheia de desafios, mas a cada passo dado você descobre a sua força interior. Não se prenda ao que ficou para trás, pois o futuro está em suas mãos. O que realmente importa é o momento presente e o que você decide fazer com ele. Enfrente os obstáculos com coragem e determinação, e acredite que você é capaz de transformar qualquer situação. O seu potencial é infinito e só você pode escrever a história que quer viver. Não tenha medo de sonhar grande e de lutar por aquilo que você deseja. O seu amanhã começa agora e é você quem dá o primeiro passo. Um desafio não deve causar medo em você, nenhum problema deve intimidá-lo, pois você não está sozinho. A Bíblia nos ensina claramente em Êxodo 14:14 que o Senhor lutará por você e te concederá paz. Todo desafio é uma chance de testemunhar Deus agindo ao seu favor. Embora nem sempre seja fácil, nem agradável, essas situações são necessárias se você deseja ver a poderosa mão de Deus em ação. Acredite, toda grande obra divina teve seu início em um problema. Portanto, meu conselho para você é: não ore para que seus problemas desapareçam, mas peça para que Deus se revele a você no meio deles. Não ore para que os desafios sumam, mas ore para que o Senhor te fortaleça para superá-los. Comece a ver os problemas como oportunidades e enxergue a luta como uma chance de ver Deus operar de forma grandiosa. Mesmo que você esteja vivendo uma fase difícil e em terreno instável, lembre-se, onde somos limitados, Deus é ilimitado. Onde vemos dificuldades, Ele vê chances de mostrar seu amor, sua força e seu poder. Não desista, mesmo quando parecer que está cercado por dificuldades. Em Mateus 14, os discípulos estavam no barco, sem saber para onde ir. Se saíssem, temiam se afogar, se ficassem, ainda temiam afundar. Eles estavam cercados pela água, mas Jesus apareceu andando sobre o que os ameaçava. O que parecia ser a limitação deles foi a ferramenta que Jesus os usou para mostrar seu poder. Não se desanime quando parecer que você está rodeado por dificuldades. Clame a Jesus, aquele que anda sobre as águas. Não importa o tamanho da tempestade, você pode chamar por Ele. A confiança em Deus nos ensina que não precisamos ter todas as respostas, pois conhecemos aquele que tem todas. Não precisamos entender o plano, pois confiamos no planejador. Não precisamos saber o porquê, porque sabemos quem é o porquê. Se você decidir confiar em Deus, sua fé será inabalável. Um verdadeiro crente que teve um encontro genuíno com Jesus não pode ser facilmente abalado. A Bíblia afirma, em Jeremias 17:7-8, que o homem que confia no Senhor é abençoado e seguro, como uma árvore plantada junto a águas. Mesmo no calor do momento ou em períodos difíceis, essa pessoa permanecerá firme e dará frutos, pois sua confiança está em Deus. Em muitos momentos, será necessário caminhar ao lado de Deus sem saber exatamente o que está por vir. A fé pode ser resumida da seguinte forma: fé é fazer a sua parte, que é confiar que Deus cumprirá a parte dele. Sua responsabilidade é acreditar. Isso é tudo o que você precisa fazer, e depois deixar que Deus cumpra o seu papel. Sua parte é se apoiar na palavra de Deus, pois Ele disse que para Ele nada é impossível. Agora, me pergunto, você tem feito sua parte? Você tem acreditado e confiado na palavra de Deus? A fé não é algo palpável, não é algo que você possa controlar. Ela é a essência da esperança e a certeza do que não se vê. Isso significa que, se você consegue ver, não é fé. Se pode explicar ou controlar, também não é fé. Muitos de nós tentamos orquestrar e controlar todos os aspectos de nossas vidas, até que em algum momento nos deparamos com situações que estão além do nosso alcance.
E a verdade é que as coisas mais importantes na vida estão fora de nosso controle. Você pode se exercitar e seguir uma dieta rigorosa, mas a doença ainda pode surgir. Podemos construir grandes edifícios e estruturas, mas ainda assim somos impotentes diante da força de um tornado, de um furacão ou de um terremoto. Esses momentos nos lembram de que não somos os detentores do controle. No entanto, quero que você entenda que é nesses momentos, quando nos sentimos fora de controle, que somos lembrados do verdadeiro propósito da fé. A fé nos permite ficar em paz, mesmo fora de controle. Embora não possamos controlar doenças, a natureza ou a morte, temos fé de que Deus tem um plano e que Ele sempre terá a última palavra. Ao nos aproximarmos do trono da graça, podemos pedir a Deus para nos ajudar a encontrar conforto, mesmo sem respostas. Podemos pedir para que Ele nos leve a um lugar onde possamos descansar, não porque temos todas as respostas, mas porque sabemos quem é a nossa resposta. Seu nome é Jesus. Quando você coloca sua confiança no Senhor, algo dentro de você se transforma. Você ganha ousadia, porque sabe e confia que seus passos são guiados por Deus. Então, onde está a sua confiança? Em quem você colocou sua confiança? Agora, permita-me falar sobre a dúvida. Cuidado com a dúvida, porque ela é inimiga da fé. A dúvida só vê os obstáculos à sua frente, enquanto a fé enxerga o caminho. A fé acredita que Deus abrirá uma passagem, mesmo quando não parece haver uma saída. A dúvida vê a escuridão, vê o desespero, mas a fé enxerga a luz, vê a esperança. A dúvida vai te limitar, mas quando você confia em Deus, pode dar um salto de fé. Confiar em Deus dissipa todo o medo, pois fé e medo não podem coexistir. Ou você tem fé, ou você tem medo. Há um versículo bíblico que realmente desafia e provoca todo crente, Lucas 14:33, que diz: todo aquele que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. A Bíblia está dizendo que, a menos que você esteja disposto a abrir mão de tudo por Jesus Cristo, você não pode ser seu seguidor. Cada um de nós deve se questionar. Primeiro, eu quero ser discípulo de Jesus Cristo, sabendo que isso tem um custo. Segundo, estou disposto a renunciar tudo para seguir Jesus? Esta passagem me faz refletir profundamente. Uma tradução de Lucas 14:33 diz: em resumo, se você não está disposto a abrir mão do que é mais importante para você, seja planos ou pessoas, você não pode ser meu discípulo. Quando Jesus disse isso, ele não estava falando apenas para aqueles que estavam ao seu redor. Ele estava falando com todos os seus seguidores. Ele foi direto. Alguns podem achar suas palavras severas, mas ele estava deixando claro que, para segui-lo verdadeiramente, precisamos renunciar aos nossos tesouros terrenos. Para algumas pessoas, isso pode parecer um pedido exagerado, mas não poderíamos estar mais errados. Deus não quer nos ver miseráveis, mas sim nos dar vida em abundância. Ele criou o mundo e viu que tudo o que fez era bom. O problema é que muitas vezes somos nós quem complicamos as coisas para nós mesmos. Deus só usará alguém que esteja disposto a abrir mão de tudo por Ele. A Bíblia é clara. Para ser um discípulo de Cristo, precisamos estar dispostos a abrir mão de tudo e nos apegar somente a Cristo. Se não fosse assim, acabaríamos misturando nossas prioridades, colocando nossos prazeres e bens terrenos acima de Jesus. Por nossa própria natureza, como seres humanos, às vezes somos nossos piores inimigos, facilmente atraídos por coisas que não trazem benefício para nossa alma. Ao nos afastarmos de Deus em busca de prazeres temporários, trocamos coisas eternas por coisas que não têm valor.
Um exemplo disso é a história de Mateus 19, 16, 22, onde um jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta o que deveria fazer para alcançar a vida eterna. Jesus responde que ele deveria seguir os mandamentos, mas o jovem explica que já os cumpria. Jesus o desafia a abrir mão de seus bens, mas ele não estava disposto a isso. O jovem então pergunta a Jesus o que mais ele poderia fazer. Jesus responde: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê aos pobres. Você terá um tesouro no céu. Depois, venha e me siga. Agora, Jesus não disse isso porque o dinheiro seja mau ou porque o homem não devesse ter posses. Jesus conhece o coração e os pensamentos das pessoas e sabia que aquele homem valorizava excessivamente seus bens terrenos, o que estava prejudicando seu relacionamento com Deus. Acredito que Jesus pediu ao jovem para vender suas posses, porque sabia que ao manter esses bens tão próximos de seu coração, ele estava, de certa forma, impedindo sua entrada no reino de Deus. Assim, acredito que Jesus estava, indiretamente, nos dizendo que devemos parar de nos apegar aos nossos bens, mas usá-los para servir aos outros e glorificar a Deus. E em troca, Jesus promete um tesouro no céu. Provavelmente, o jovem rico não percebeu essa parte. Ele só ouviu que precisaria abrir mão de sua riqueza, perder sua casa luxuosa e seus muitos bens materiais. Mas, se ele tivesse focado na promessa de Jesus sobre a vida eterna no céu, não teria se sentido tão triste. Podemos perceber sua relutância, porque, após essa conversa, as Escrituras nos dizem que ele saiu triste. Ele estava triste, pois recebeu um chamado para abrir mão de suas riquezas terrenas, para que ganhasse muito mais no céu. Mas essa escolha o deixou triste, pois era doloroso demais abrir mão de suas grandes posses. Muitas vezes, estamos tão focados no que temos aqui e agora que nos preocupamos em perder tudo. No entanto, acabamos esquecendo a coisa mais importante: a eternidade com Deus. Em Mateus 10, 38, 39, a Bíblia diz: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, encontrá-la-á. Deus sabe o que é melhor para nós. Ele conhece nossos pensamentos mais profundos. Ele não quer nos ver tristes, mas se começarmos a idolatrar nossas bênçãos, teremos um problema. Ao abrir mão das coisas que idolatramos, ganhamos vida, vida espiritual, vida eterna. Isso é o que Deus deseja para nós, mas não fazemos nenhum favor a nós mesmos ao colocar-nos no caminho de Deus, se não estivermos dispostos a abrir mão dos ídolos em nossa vida. No caso do jovem rico, ele valorizava mais suas finanças do que a Deus. Ele acumulava para si tesouros terrenos, ao invés de buscar os tesouros celestiais. Aquilo que Deus o havia abençoado se tornou seu ídolo, seu Deus. Agora, pergunto, aquilo com o que Deus nos abençoou pode se tornar o nosso ídolo? Estaremos rejeitando a oportunidade de vida eterna ao buscar algo ou alguém que não seja Deus? Estamos colocando essas coisas acima de Deus? Não importa o que Deus tenha nos dado, seja finanças, família, carreiras, dons, talentos ou amigos, todas essas coisas são boas, mas devemos ter cuidado para não colocá-las acima de Deus. Pois, em Êxodo 23, Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Nosso Deus é zeloso, Ele deseja ser o centro de nossas vidas. Ele não quer um papel secundário, mas sim o principal. Ele quer ser o protagonista de nossa história. No entanto, se não deixarmos de lado o que nos afasta dele, Ele não pode assumir seu lugar. Como cristãos, devemos estar dispostos a abrir mão de qualquer coisa e de tudo por Cristo. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer, mas esse é o custo, esse é o requisito. Ou você está disposto a atender a esse requisito ou não.
Nossa natureza pecaminosa não nos permite abrir mão facilmente do que seguramos com tanta força nesta vida. Mas, quando pensamos no caráter de Deus, em quem Ele é e no que Ele fez por nós, isso coloca tudo em perspectiva. Tudo o que temos é uma bênção de Deus. Nossa própria vida é um presente dele. O fôlego em nossos pulmões vem de Deus. Ele nos criou, nos conheceu antes de nos formarmos. Ele nos ama tanto que nos criou à sua imagem e semelhança, com um propósito e plano para nossas vidas. O amor de Deus por nós é tão grande que Ele enviou seu único Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós, para que pudéssemos ter vida eterna. Em João 15:13, a Bíblia diz: "Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos." Cristo deu sua vida por nós enquanto ainda estávamos pecando. Agora, acredito que devemos dedicar nossas vidas a Ele, não por obrigação, mas por amor a Ele e por desejo de seu reino eterno. Romanos 10:17 diz: "A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo." A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se você começar a falar a palavra de Deus de maneira audível e repetida, você estará constantemente ouvindo sua palavra. E é assim que a fé cresce. Então, se eu continuar proclamando: "Em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou", Romanos 8:37. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Deuteronômio 28:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Ao repetir a palavra do Senhor, eu a ouço. Minha fé cresce e minha crença aumenta. Povo de Deus, não se sinta derrotado em seu coração. Não se sinta derrotado na sua mente. Não importa o que você esteja enfrentando. Seja ancorado e firme em Jesus. A provação que você enfrenta pode não ser igual a de Paulo e Silas na prisão, ou uma cova de leões famintos, mas sua situação pode parecer igualmente desesperadora e intimidante. No entanto, quando você estiver no meio disso, quando não houver mais para onde ir, não permita que você se mova. Seja inabalável em sua fé. Seja inabalável porque você tem as promessas de Deus para se apoiar. Seja inabalável porque você tem o Espírito Santo, que será sua força e seu ajudador. Jesus Cristo é o único fundamento seguro neste mundo frio e em constante mudança. Ele é nossa âncora firme. As circunstâncias mudam, as pessoas mudam, as normas sociais e as percepções públicas mudam. Mas a palavra de Deus permanece verdadeira, verdadeira para sempre. Portanto, sejam inabaláveis, santos. Agora, pergunte a si mesmo: onde está a sua esperança? Em que ela está construída? Em que terreno você está? Quero encorajá-lo a ter certeza de que está enraizado em Jesus Cristo. Tenha certeza de que está ancorado naquele que morreu e ressuscitou. Tenha certeza de que sua esperança e sua fé estão construídas sobre o firme fundamento que é o Filho de Deus. Minha esperança está na palavra viva e ativa de Deus. Agora, pergunte a si mesmo: onde está a sua esperança? Em que ela está construída? Em que terreno você está? Quero encorajá-lo a ter certeza de que está enraizado em Jesus Cristo. Tenha certeza de que está ancorado naquele que morreu e ressuscitou. Tenha certeza de que sua esperança e sua fé estão construídas sobre o firme fundamento que é o Filho de Deus. Minha esperança está na palavra viva e ativa de Deus. Ela oferece esperança para o doente, esperança para relacionamentos quebrados, esperança para o pecador e esperança para o crente que está lutando. A certeza de sua esperança deve ser baseada na palavra de Deus, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso é o que torna a palavra de Deus tão poderosa, mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. Então,
Quando estiver em dúvida, esteja firme na palavra de Deus. Veja o exemplo de Daniel na Bíblia. Embora ele tenha sido lançado na cova dos leões, ele foi inabalável em sua fé, estava ancorado em Jesus. Olhe para Paulo e Silas, espancados e acorrentados em uma prisão escura, mas ainda assim encontraram fé para orar e louvar ao Senhor à meia-noite. Por quê? Porque eles sabiam que aquele em quem estavam ancorados era maior do que suas circunstâncias. Eles sabiam que Jesus Cristo era maior do que aquelas correntes, maior do que qualquer punição que enfrentassem. Então, mesmo que todas as probabilidades estejam contra você, continue confiando no Senhor, e Ele levantará um estandarte contra o inimigo. Mateus 17:20 nos lembra: porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Esse é um poderoso lembrete do quão poderosa é a fé. Deus ama aqueles que se aproximam dele quebrantados, reconhecendo que ele tem sido fiel, gracioso e bondoso com eles, mesmo enquanto ainda estavam em pecado. Então, ouça, não fique abatido. Não permita que o diabo te encha de vergonha e culpa quando Jesus Cristo te oferece misericórdia e perdão. Santos, arrependam-se, sejam convictos, mas não condenados. Ao longo de tudo o que foi dito, somos chamados a uma verdade poderosa: confiar em Deus acima de todas as coisas, abandonar nossas preocupações e fardos terrenos e nos ancorar na fé inabalável em Jesus Cristo. Nossa jornada neste mundo é repleta de desafios, incertezas e momentos que nos fazem questionar, mas é nesses momentos que somos convidados a mergulhar profundamente na presença de Deus, entregando a Ele nossos medos e desejos e permitindo que Ele nos guie com sua mão firme e amorosa. A fé não é a ausência de luta, mas a certeza de que, em meio à luta, Deus está ao nosso lado. É crer que mesmo quando nossos olhos não enxergam, Ele está trabalhando para o nosso bem. Quando colocamos nossa confiança nele, não somos abalados pelas circunstâncias, não somos vencidos pelo medo. Pelo contrário, somos fortalecidos, porque é o Espírito Santo que nos sustenta, nos guia e nos conduz à vitória. A vida cristã nos chama a uma rendição total, não de forma forçada, mas por amor. Somos convidados a deixar de lado tudo o que nos prende, tudo o que nos afasta de Deus e segui-lo de todo o coração. Porque no final, as coisas desta vida são passageiras, mas o amor, a presença e o plano de Deus são eternos. Que possamos, em cada novo dia, escolher confiar mais em Deus, aplacar nossas dúvidas com fé e caminhar com a certeza de que Ele é nosso refúgio seguro. E que, quando olharmos para trás, vejamos uma vida de entrega marcada pelo amor e pela confiança no Senhor, sabendo que essa escolha, acima de todas, nos leva a viver na plenitude de Sua graça e no propósito que Ele desenhou para nós. E hoje, se você está cansado de viver uma vida sem Cristo, quero lhe fazer um amoroso convite. Inicie uma nova vida com uma pequena atitude que pode transformar sua vida para todo o sempre. Comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado por acompanhar esta mensagem até o final. Espero que ela tenha tocado seu coração e fortalecido sua fé. Lembre-se, em meio às dificuldades, Deus é a nossa âncora firme e Ele nunca nos abandona. Se você sentiu no seu coração o desejo de se entregar a Cristo, de renovar sua vida e confiar plenamente nele, quero convidá-lo a dar esse passo de fé agora mesmo. Deixe que Ele transforme sua vida. Se você fez essa decisão, deixe um comentário dizendo: eu te aceito, Senhor Jesus, como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. E compartilhe essa mensagem com outros que também possam ser tocados pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe abundantemente.